Boa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui recapitulando a palavra de Deus. Agradecemos a todos pela assistência. Infelizmente ainda estamos na quarta-feira com a igreja fechada, mas dentro da medida do possível, logo poderemos, pela graça de Deus, reabrir e voltarmos a ter o nosso culto presencial. Deus seja louvado acima de tudo, né? E hoje coube a mim poder compartilhar um pouquinho com os irmãos a palavra de Deus. Quarta-feira, dia de agradecimentos, pedidos e de oração. Então, para tanto, todos aqueles que puderem, por gentileza, ou estiverem nas suas casas, em atitude de reverência, vamos orar ao Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui, mas os irmãos fiquem à vontade nas suas casas, tá? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por também estarmos em casa, podendo assistir e ouvir da Tua palavra. Obrigado pela liberdade, obrigado pelo dia e pelo princípio de chuva que começou a cair. Felizmente foi pouco, mas o Senhor sabe da nossa necessidade. Obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado pelos irmãos que se recuperaram a sua saúde melhor. Obrigado por aqueles ainda que estão no leito, se recuperando. Infelizmente, Senhor, também queremos lhe agradecer por aqueles que já descansaram na Tua esperança. Aumente nossa fé, nos ajude, Senhor Deus, a compreendermos cada dia mais a Tua vontade. Os tempos estão próximos e que o Senhor tome conta de nós, porque assim desejamos que o Senhor seja o nosso guia, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Aumente nossa fé por Jesus. Amém. Vamos tratar de um assunto que às vezes pode ser até causar algum espanto, e mais complementando aquilo que tivemos nesse final de semana, com o pastor Michelson, né, o jornalista Michelson da Casa Publicadora Brasileira, e acrescentando mais alguns itens. Não estou querendo assim, amplificar o conhecimento que ele tem, mas na realidade o objetivo é complementar aquilo que ele falou, né? E nós temos aqui um assunto bem interessante, os 2 sábados. Como assim 2 sábados? Não é o 7º dia do Senhor só? A Bíblia deixa bem claro esse assunto. E talvez isso seja a grande situação de que as pessoas acreditem que o sábado foi abolido, ou foi modificado para o 1º dia da semana. Isso pode ser algumas referências, e tanto é que o apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, para quem estiver em casa acompanhando, capítulo 2, versos 16 e 17, diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgues por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Muitas igrejas pegam esses textos fora do contexto para dizer que o sábado foi abolido. Mas para saber a respeito do sábado, nós precisamos entender e compreender quem é que instituiu o sábado, né? E a Bíblia deixa isso bem claro, de acordo com o que está escrito lá no livro de Gênesis, e aqui de forma escrita, algumas das partes que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, né? O pastor mencionou 2 e eu só gostaria de acrescentar mais um, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele escreveu com seu próprio dedo, quando Maria Madalena estava sendo julgada, e ali também ele escreveu. Então, além da lei dos 10 mandamentos, além da mão Meremene Tekel Parsim, que estava em Daniel, também ele escreveu no chão com os dedos. Isso é interessante nós pensarmos. Mas, o que Jesus escreveu com relação ao sábado? E é fácil, né? Capítulo 20 de Êxodo, versículos 8 em diante, até o 10. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará obras, nem trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das suas portas.
nós podemos entender de uma forma numérica que o sábado é o 7º dia, dia de descanso. Pelo menos é que a lei de Deus está informando nesse tipo de situação. E que tipo de lei é essa? A lei moral. A lei moral que Deus escreveu para o povo de Israel e também para nós. Ela não foi mudada, porque o próprio Jesus disse que o sábado, em Marcos 2, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E Mateus 5 também ele disse que ele não veio mudar a lei, ou ele não veio acrescentar nada na lei, ele veio cumprir a lei. Ou seja, o que significa cumprir a lei de Deus? O que significa obedecer ao 7º dia? Obedecer ao caráter de Deus, obedecer a sua palavra, obedecer à vontade de Deus. E ele veio fazer aqui a vontade de Deus, e a vontade de Deus expressa no seu caráter de acordo com a lei dos 10 mandamentos, né? Se os irmãos puderem ver também que aponta para a criação, olha o versículo 11 de Êxodo 20, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Depois começa o 5º mandamento, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, que fala a respeito do amor ao próximo como a ti mesmo. Mas os 4 primeiros falam a respeito do amor a Deus sobre todas as coisas. É interessante nós ouvirmos a palavra de Deus e compreendermos. E tudo isso começou, não foi lá no deserto. Foi exatamente, meus irmãos, lá na criação do planeta. Se nós vamos verificar Gênesis capítulo 2, que a gente tanto lê e tudo mais, e olha só o que aconteceu. Capítulo 2 de Gênesis 1 a 3. Olha só. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha criado, que o Criador fizera. Entende a relação do que a passagem está dizendo em Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 20, 8 a 11? É a mesma coisa, está dizendo quem é o Criador desse planeta, que é o Criador de todas as coisas existentes nesse planeta. Tudo isso foi Deus que criou. E nós devemos adorar ao nosso Deus. E esse dia é um dia especial. Olha só, verifique lá no livro de Mateus, capítulo 12. Vamos a Mateus, capítulo 12, versículo 8. Olha o que está dizendo ali Mateus 12, verso 8. Porque o Filho do Homem é o quê? Senhor do sábado. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus é o Senhor do sábado, se referindo a Ele que estabeleceu o sábado quando fez a criação desse planeta. É muito simples nós entendermos essa situação do sábado, e começou lá no Éden, e foi repassando. Infelizmente, devido à situação da separação do homem de Deus, as nossas transgressões, conforme fala em Isaías 59, fazem separação entre Deus e nós. Infelizmente, o homem acabou caindo no esquecimento, por isso que Deus escreveu a lei de Deus. Mas ele fez um teste antes com o seu povo, para ver se o povo tinha se recordado, que está lá em Êxodo 16, que foi o envio da comida para o povo de Israel, o pão do céu, o maná. E o que aconteceu? Ele passou ordens expressas para Moisés: todo dia vocês vão colher, e não colhe para o dia seguinte, porque se colher no dia seguinte, irá criar bichos. Mas na sexta-feira, vocês colham para o sábado e para a sexta, e preparem para o sábado, que no sábado não vai haver nenhum processo, não vai estragar e vai ficar durando para todo dia de sábado. Até nisso Deus testou o seu povo. Infelizmente, o relato diz ali, né, que alguns saíram no dia de sábado para colher o maná para fazer o pão. E Deus percebeu que o povo realmente precisaria de algo mais forte, mais assim expresso,
e Deus escreveu a sua lei no coração. Esse é o 7º dia, o sábado que Deus estabeleceu. Mas Silas, que tem a ver com os 2 sábados? Vamos dar sequência aqui. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, também foi utilizada essa passagem, né? Ezequiel capítulo 20, versos 12, diz o seguinte, olha só como é interessante, né? E a Bíblia inteira traz essas informações. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Como é que você vai... Por isso que a primeira palavra que é estabelecida no 4º mandamento é lembra-te. O sábado é para você lembrar do Senhor que é o Criador. O sábado é para você entender que você foi criado por vontade de Deus. E eu também fui criado pela vontade de Deus. Esse é um dia específico para nós lembrarmos. E também lhes deu o meu sábado para que servir de sinal entre mim e eles. E olha o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o 7º dia, que está bem explícito aqui, de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, mostra que o sábado realmente é o dia do Criador de todas as coisas. Jesus é o que criou tudo. Jesus é o que fez todas as coisas, ele foi o agente intermediário, ele foi o agente executor das atividades. Deus, Espírito Santo e Jesus, todos eles unidos, trabalharam na criação desse planeta. Todos eles unidos fizeram o projeto, mas quem executou foi Jesus. O que mais nós podemos entender com relação a isso? Uma outra passagem que dá-nos o exemplo e tudo mais disso está lá em Lucas capítulo 4, verso 16. Olha como é bonita essa passagem, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Mas Jesus precisaria fazer isso? Sim, ele estava dando exemplo para as pessoas, ele estava mostrando que esse dia é um dia para ser obedecido, e ele próprio fez isso. De acordo com Lucas 23, 54 a 56, Lucas 23, 54 a 56, diz o seguinte, que no sábado, na sexta-feira, quando Jesus morreu, as mulheres prepararam todas as coisas e descansaram conforme o mandamento. Se Jesus é Deus, ele poderia ter ressuscitado, por que ele não ressuscitou no sábado? Eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, para que vocês pudessem meditar, porque ele é o Senhor do sábado, de acordo com Mateus 12, ele é o Senhor do sábado, então, de acordo com o mandamento, ele obedeceu o mandamento, descansou neste 7º dia, conforme o mandamento, e no primeiro dia da semana ressuscitou, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus não veio aqui trocar o sábado pelo domingo, nem pela sexta-feira, nem pela segunda-feira, nem por qualquer outro dia. Jesus veio estabelecer a lei de Deus. Mas Silas, está falando agora, e no futuro, como vai ser? Isaías 66, deixa isso bem claro para nós. Isaías 66, 22 a 24, diz que de um sábado, de uma lua a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, toda a carne virá me adorar. Se Isaías está exemplificando, tanto na parte da reconstrução de Jerusalém depois do cativeiro babilônico, e também serve para nós entendermos que na nova terra renovada, após o período do milênio, nós iremos obedecer e guardar esse dia como selo de Deus, que somos propriedades de Deus, somos criaturas de Deus. Como podemos dizer que o sábado mudou? Mas Silas, você falou de 2 sábados, então o que você está querendo dizer? Eu gostaria que você compreendesse algumas coisas que estão determinadas, estabelecidas na palavra de Deus, que serve para a nossa orientação. A primeira imagem que você está vendo aí, já está aparecendo que é uma cerimônia muito importante, é o sábado cerimonial. Mas Silas, que é isso, sábado cerimonial? Por quê? Porque Deus estabeleceu algumas datas específicas no ano, no calendário
do povo judeu e também no nosso calendário, para que todas as pessoas pudessem ter um dia especial, um dia de festas, assim como nós temos o nosso feriado. Ontem mesmo passamos por um feriado, dia da independência, ninguém trabalhou, entendeu? Então vamos compreender o que está escrito na sua palavra, Levíticos 23, 5 e 7, olha só como é interessante isso aqui, Levíticos 23, 5 e 7, e o título é As Festas Solenes do Senhor, e o subtítulo aqui está em a Páscoa. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde é a Páscoa ao Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. O que você acha dessa festa? É uma festa. E olha só como era celebrada. Dentro do santuário tinha lá colocado o quê? Ao você entrar no santuário do lado direito, tinha uma mesa onde você colocava os pães asmos. Era uma cerimônia bem legal. Uma cerimônia onde você lembrava quem que iria cumprir essa promessa dos pães asmos. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Jesus, o pão asmo, né? E essa festa deveria começar no primeiro dia 15 do primeiro mês, aliás, a segunda festa ia até o dia 15 aliás, dia 21 do primeiro mês. É interessante como nós podemos entender essa situação bem interessante. Dia 15 começava do primeiro mês a festa dos pães asmos, e ela ia até o dia 21, de acordo com Levíticos 23, 8, mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil se fará. E que mais aconteceu depois desse tipo de situação? São as festas das trombetas, ou, que coisa interessante, né? A festa das trombetas, festa dos Pentecostes, a festa das primícias, onde as pessoas levavam as primícias para o Senhor. Essa festa acontecia, de acordo com a palavra de Deus, acontecia 50 dias após o início da festa dos pães asmos, no início da festa. Então, tudo isso eram cerimônias que eram guardadas para oferecer algo em especial, representar algo em especial. Levíticos 23, 15 e 21 deixa bem claro isso aqui. Olha só, o Pentecostes: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movidas, 7 semanas inteiras serão. No versículo 21 diz o seguinte: no mesmo dia se proclamará, que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas gerações futuras. Espera aí, Silas, você falou que é estatuto perpétuo, vai durar para sempre essa festa? O sacrifício de animais dura para sempre? Quando que isso terminou? Vamos entender um pouco mais à frente esse tipo de situação. Depois dessa festa, nós tínhamos uma outra festa, que era o dia da expiação. Capítulo 23, versículo 26 em diante. Olha só como é bonita essa festa. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 dias deste mês 7º será dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor. Olha como é interessante, nós vimos já o Pentecostes, nós vimos que é a mesma festa das primícias, e agora as festas das trombetas, não é verdade? As trombetas também relembram ao que o povo de Israel, ao começar a entrar na terra prometida, eles tinham um desafio muito grande. O que era? Era Jericó. E o que eles fizeram? Durante 7 dias tocaram a trombeta uma vez, mas ao 7º dia
Todos tocaram a trombeta e o povo gritou, e os muros caíram, foram ao chão. É interessante isso, né? E olha só como é que era realmente as trombetas, né? Era com chifres de carneiros, né? Nós temos aqui agora o dia da expiação. E olha só como é interessante. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós e perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei ao meio do povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Olha o versículo 32 como é interessante. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde até outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Mas espera aí, Silas. Esse é o dia da expiação. E por que está falando de sábado? Porque essas festas eram consideradas no mesmo sistema de você estar adorando o sétimo dia. Entenderam? No sétimo dia normal, o sábado era celebrado normalmente, né? Do jeito que nós podemos dizer, fazemos hoje. Mas, quando esses feriados nacionais com essas festas, eles também cumpriam os mesmos requisitos que eram estabelecidos no sétimo dia. Poderia cair no sábado, poderia a festa e o sétimo dia. Poderia cair no domingo a festa, poderia cair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim sucessivamente. Essas são as festas. Este é o sábado cerimonial que Deus colocou para o povo. E também tem a festa dos tabernáculos, né? Esse dia da expiação era muito importante, era o dia que o sumo sacerdote saía do lugar santo, passava pelo lugar santíssimo e fazia o quê? A intercessão por você, se você estivesse vivendo naquele local. Quem é que faz essa intercessão por nós hoje? Quem é que faz? Quem é que está perante o trono de Deus fazendo intercessão por você e por mim? Quem é que faz? Nesse dia de expiação era considerado como sábado, dia de descanso. Olha só como é interessante. Todas as tribos se reuniam, a presença de Deus se fazia naquele local. Todos estavam ali de uma forma unânimes e preparados para esse dia. E guardavam e obedeciam, todos como se fosse um sábado. Quando ocorriam esses sábados? Levíticos 23, 1 e 2. Olha só como é interessante. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. E o que se fazia nesses sábados? Olha só. São, versículo 37 de Levíticos 23. São estas festas, são estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada e holocaustos, e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu próprio dia. É interessante como nós podemos entender, agora ficou bem mais claro, né? Mas e agora? O que está ali em Colossenses capítulo 2 e com essa situação? Exatamente isso, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo estava se referindo à igreja de Colossos, né, ele estava se referindo a esse tipo de festas, porque todas essas festas apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você, quando levava o animalzinho para ser imolado no dia da expiação, melhor, o sumo sacerdote levava, ele estava fazendo expiação por ele e pela nação. Quando a pessoa cometia um pecado e ela levava o animalzinho para ser oferecido, o animalzinho estava sendo oferecido por ela, ou seja, um inocente morria pelo culpado. A graça de Deus estendida era oferecida às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, o sacrifício diário. Ou seja, o inocente pagando pelo culpado. E quando essas coisas perderam a vigência? Vamos ler lá em São Mateus, capítulo 27. São Mateus 27.
50 e 51. São Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aí sim. Por isso que essas festas, esses sábados simbólicos, esses feriados, foram abolidos. Porque tudo se cumpriu no sacrifício de Cristo. Tudo apontava para o sacrifício de Cristo. A festa dos pães asmos, a festa do tabernáculo, a festa das trombetas, as festas das primícias, as festas do Pentecostes, tudo isso se cumpriu quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E a prova disso é quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava o santo dos santos se rasgou melhor, de cima e abaixo. Por isso que não existe mais nenhum ritual para que você possa simbolizar o que Cristo deveria de fazer. Esse ritual foi feito com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Afinal de contas, Hebreus capítulo 8 fala que Jesus é o nosso advogado, nosso sumo sacerdote. É interessante que hoje a lição da Escola Sabatina tratou desse assunto. E só para relembrar esse tipo de situação, gostaria que vocês dessem uma verificada nessa cena. Essa cena também lembra a festa dos tabernáculos. E na maioria das casas dos judeus, eles fazem essa festa ainda. Porque relembra o que eles fizeram quando eles estavam aonde? No deserto. Eles vivem com a velha aliança. Não há necessidade de fazer isso. Porque Jesus veio aqui e acabou com todo esse ritual, com toda essa forma de demonstrar o sacrifício que Ele iria fazer por nós. Tá bom, Silas, e agora? O que a gente vai poder entender? Eu gostaria que você compreendesse duas coisas, meus irmãos. A lei de Deus é uma lei que nunca será mudada. Deus não muda. Ele estabeleceu essa lei para que você pudesse cumprir. E dentro dessa lei que tem os 10 mandamentos, existe o quarto mandamento que fala o dia de repouso, que é o sétimo dia, o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o teu animal, ninguém deverá fazer alguma obra. É dia de descanso. Mas Silas, isso acontecia, mas não é o sétimo dia, que é aonde o Criador de todas as coisas estabeleceu, lá no livro de Gênesis capítulo 2, depois Êxodo, e tantas outras passagens bíblicas que nós temos na palavra de Deus. Se nós formos ver o livro de Atos, ele é repleto de referências com relação à guarda do sábado. O apóstolo Paulo guardava o sábado, Pedro guardava o sábado, João guardava o sábado, Filipe guardava o sábado, todos eles obedeciam após a ascensão de Cristo. Até o apóstolo Paulo guardou o sábado. Em Atos, ele ia sempre nas sinagogas nos dias de sábado, Atos 13, 16 e se eu não me engano 18, todos eles iam ao sábado fazer o quê? Estudar a palavra de Deus, congregar com os irmãos, adorar ao Senhor, o Criador de todas as coisas. Em locais onde não tinha a igreja, né? Não tinha sinagoga, eles faziam o quê? Eles iam em locais para apreciar a natureza, e ali eles faziam a reunião de sábado, adoravam a Deus. Lídia, mulher que comercializava púrpura e tudo mais, se interessou tanto, e o Espírito Santo fez com que ela compreendesse a palavra de Deus e aceitasse um dia de sábado. O dia de sábado será eterno. Tanto é que a palavra de Deus deixa isso bem claro na nossa vida, deixa isso muito aberto para que a gente possa compreender. Jesus não veio abolir o sábado e nem a sua lei. Jesus veio cumprir, e Ele próprio na sua palavra fez isso. Ele ia aos sábados na sinagoga, Ele descansou no sétimo dia, no dia da sua morte. Ele podia ter ressuscitado, mas Ele não foi. Ele não, tanto a prova disso que Maria Madalena quis abraçar, ele falou, não me toques porque eu não fui ao Pai no domingo de manhã. Esse sábado cerimonial foi abolido pela morte de Cristo. E que você possa ter
isso em mente na sua vida. Essa lei nunca, escrita pelo próprio Deus, nunca será abolida, porque Deus nos ama e Ele quer nos ver a semelhança do seu caráter. Por isso que Ele deixou esse modelo para você e para mim. Esse modelo serve para a nossa vida e para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Eu tenho certeza que o mundo seria muito melhor hoje se as pessoas obedecessem a palavra de Deus na íntegra. Não como meio de salvação, não é isso, nunca foi. A salvação está em Cristo Jesus, mas a lei de Deus mostra o caráter de Deus. E quando você não aceita a lei de Deus, não obedece aos seus mandamentos, você está indo contra o Criador de todas as coisas. A sua lei é perfeita, santa e justa. Que Deus os abençoe. Obrigado por essa oportunidade e que cada dia possamos nos preparar para encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Vamos orar? Jesus querido, obrigado pela salvação, obrigado pelo teu dia e obrigado por podermos compreender um pouco mais da sua palavra. Aumente nossa fé e que, Senhor Jesus, possamos nos preparar para encontrar contigo, que possamos ter fé e certeza na convicção da tua palavra. Por Jesus, amém.